E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Fala, meus irmãos, bom dia, tudo na paz? Eu espero que sim. Eu conversava no dia de hoje com alguns irmãos a respeito da busca que todo cristão precisa percorrer a respeito dos dons espirituais. E eu fico tão feliz quando, numa roda de irmãos, de amigos, nós falamos sobre casamento, sonhos, trabalhos, conquistas, ministérios e igreja. E tudo gira em torno de como Deus é bom, como Deus é misericordioso, quanto nós somos falhos e precisamos melhorar e precisamos clamar todos os dias pela misericórdia de Deus e temos que buscar os dons e sermos fervorosos. Eu fico muito feliz porque eu aprendo muito com esses irmãos e é uma troca de informação, de experiências, e isso é bíblico, admoestar uns aos outros, não é? Mas também é assustador perceber que muitos irmãos, quando estão reunidos, eles já se acostumaram a viver uma vida cristã sem sentir, buscar, desejar o sobrenatural de Deus. Isso é um fato. Muitos até se tornaram especialistas no viés teológico, mas estão vazios de vida, vazios de poder, de comunhão com Deus. E quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 14:1, que é um dos textos que eu conversava com esse casal de irmãos hoje, Paulo ele não traz uma sugestão, mas ele escreve como um alerta solene a respeito de uma ordenança que é urgente, não só na sua época, mas até a segunda vinda de Cristo, ou seja, isso faz parte dos dias atuais. O texto diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Percebam aí a expressão com zelo. Essa expressão ela não é leve, essa expressão não é genérica, não é uma sugestão, não é uma forma de você pensar apenas, mas é um convite carregado de urgência. Zelo significa ardor, paixão, dedicação. Aí a pergunta que fica, para a gente poder pensar juntos aqui: tá bom, mas onde está isso hoje? Não é? Porque muitos desprezam os dons e sequer percebem que, ao fazer isso, não estão apenas rejeitando manifestações espirituais, elas estão rejeitando o próprio Deus, a voz do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo. Os dons espirituais foram dados para consolação, edificação, exortação e foram dados para manutenção da igreja de Deus. Vai cessar depois que vier o que é perfeito, depois que Jesus voltar a buscar sua igreja, os nossos corpos já estarão transformados, não será necessário, né? Mas enquanto estivermos aqui como igreja militante, militando a boa fé, nas palavras de Paulo, é necessário os dons espirituais, é óbvio. Então, eu vejo que as pessoas estão escolhendo viver uma fé onde Deus não fala, não se move, não intervém. Pior ainda, ao se acomodarem com uma espiritualidade sem poder, muitos se tornam céticos funcionais. Confessam crer em Deus, mas vivem como se Ele estivesse ausente. Quando desprezamos os dons, o que sobra? Eu penso que sobra uma religião morta, uma fé fria, uma vida com Deus estéril, que conhece as doutrinas, mas não conhece o Deus das doutrinas. Vamos pensar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Quantas vezes nós entramos e saímos de um culto,
de um propósito de oração, não é? Com a nossa vida cristã mecânica, sem sequer perceber que o Espírito Santo estava ali, não é? E para nós, na prática, é como se ele estivesse ausente, ou pior, ele estava presente, mas sendo ignorado. Meus irmãos, Deus não mudou, o Espírito Santo, ele não se recolheu, os dons não cessaram. O que cessou, na verdade, foi a nossa fome pela busca de Deus. O que cessou, na verdade, foi o temor ao Senhor. O que cessou foi a disposição de viver uma vida entregue, rendida, submissa e disponível para que Deus opere em nós e através de nós. Por isso, eu deixo este chamado a você. Não como alguém que aponta o dedo, mas como quem também foi confrontado pela palavra. Volte-se a Deus, busque os dons, clame, chore, se quebrante, arrependa-se da frieza, do marasmo, da indiferença, da incredulidade disfarçada de teologia. Pois no dia que nós estivermos diante do Senhor, Ele não nos perguntará quantas programações nós fizemos na nossa denominação, quantas palestras nós assistimos, ouvimos, participamos ou lecionamos, disciplinas, do viés teológico, mas Ele perguntará se fomos fiéis, Ele nos perguntará se nós fomos como aqueles mordomos íntegros a quem Ele confiou a sua igreja. E os dons fazem parte disso, são dádivas do Espírito Santo. Negá-los, ignorá-los ou tratá-los com desprezo é pecado. O Espírito Santo ainda fala, o Espírito Santo ainda age, e Ele procura homens e mulheres que se disponham. Que Deus te abençoe e te guarde e nos ajude nesses dias tão complicados e difíceis. A paz, irmãos. Bom sábado.